Boa tarde, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na paz. Na aula de hoje a gente vai revisar os temas que a gente trabalhou nesse bimestre, para que na próxima semana a gente possa fazer as avaliações, certo? Então no final do vídeo eu vou explicar melhor para vocês como é que vai acontecer. Então vamos direto aqui ao nosso assunto. Então, um dos assuntos que vocês estudaram foi exatamente a localização do território brasileiro no globo. Então nós temos nessa imagem o Brasil no mundo em relação ao seu tamanho. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Ele é o quinto maior país do mundo e ele apresenta uma área de 8.515.767 km². O Brasil só tem 4 países que têm uma área maior do que o nosso território, que é a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos e a China. Então, relembrando os países que têm área maior do que a nossa, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Lembrando que os Estados Unidos ele ocupa a terceira colocação exatamente porque ele inclui terras que estão fora do continente, como por exemplo as ilhas do Havaí e também o Alasca, que fica fora do território americano, mas é considerado também território estadunidense. Então esses são os maiores países do mundo e o Brasil ele ocupa a quinta colocação entre os maiores territórios. Em relação à localização do Brasil, o estudo da localização do Brasil pode ser feito de duas formas: a partir dos hemisférios e também a partir das zonas climáticas. Levando em consideração os hemisférios, nós temos aqui nessa imagem à esquerda a divisão do mundo a partir da linha do Equador. Então, para cima é o hemisfério norte, para baixo o hemisfério sul. Olhando para esse mapa, a gente percebe que o território brasileiro que está aqui, ele tem a maior parte da sua área localizada no hemisfério sul. Então está bem claro aqui que o Brasil tem a sua maior parte localizada no hemisfério sul. Só tem alguns estados, parte do estado do Amapá, do Amazonas, de Roraima, que ficam no hemisfério norte. Então a maior parte do Brasil fica no hemisfério sul. Em relação à divisão pelo meridiano de Greenwich, nós temos o mundo dividido em duas partes: o hemisfério oeste, que também é chamado de ocidental, e aqui à direita o hemisfério leste, que também é chamado de oriental. Então, olhando para essa imagem, a gente consegue constatar que todo o território brasileiro ele está totalmente localizado no hemisfério oeste, que também é chamado de hemisfério ocidental. Tá certo? Então, pessoal, sobre o território brasileiro, ele está totalmente no hemisfério ocidental e tem a sua maior parte localizada no hemisfério sul. Já em relação às zonas climáticas, a gente olhando para esse mapa, nós temos aqui a constatação que o Brasil tem suas terras, seu território localizado em sua maior parte na chamada zona tropical, que é a zona que fica, zona climática ou zona térmica, que fica entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, tem a zona tropical, onde fica a maior parte do território brasileiro. Entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos a zona temperada do sul, que é onde fica a outra parte do território brasileiro. Então a maior parte fica na zona tropical e uma pequena parte mais ao sul fica na zona temperada do sul. Certo? Então esses são alguns aspectos da localização do nosso território. Agora, em relação ao continente, vamos aqui ao estudo da América do Sul. Pessoal, a América do Sul, que vocês estão vendo aí, o Brasil ele é o maior país do continente. O Brasil é o maior país da América do Sul. E você percebe que o Brasil ele possui uma faixa litorânea muito grande, certo? Um grande litoral, que é o Oceano Atlântico. E também muitas áreas de contato, de fronteira com outros países, certo? Então daqui a gente percebe nesse mapa que só tem 2 países na América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador
e esse fininho aqui, ó, esse território mais estreito, que é o Chile. Todos os outros fazem fronteira com o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, aqui a Colômbia, a Venezuela, Guiana, território da Guiana aqui, Suriname, Guiana Francesa, enfim, todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil, menos o Equador e o Chile. Agora falando sobre a formação do nosso território. Vocês sabem que o nosso território foi colonizado pelos portugueses, e os povos que aqui habitavam, que eram mais de 4 bilhões de pessoas distribuídas em mais de 1.000 povos, eles eram chamados de indígenas. E aí nós temos uma imagem mostrando quais eram os principais grupos indígenas do Brasil na época que os portugueses chegaram aqui em 1500. Tupi-Guarani, G, Aruaque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, entre outros grupos. Então, como eram chamados os povos originários que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, eram os indígenas. E infelizmente esses povos foram, grande parte deles foram exterminados nessa colonização do nosso território. E hoje nós temos algumas tribos remanescentes, são aquelas pessoas, são os sobreviventes, os descendentes, as pessoas que sobreviveram a essa colonização. E eles têm suas áreas demarcadas, têm suas reservas indígenas, que é exatamente para que a sua cultura e o seu povo, a sua tradição seja mantida. Foi uma forma do governo de tentar, ao menos, garantir a sobrevivência desses povos. Então, todo o território brasileiro e a sua extensão, a sua formação, tem a ver com as atividades econômicas. Então foram as atividades econômicas que acabaram ajudando a expandir esse território. Por exemplo, os portugueses chegaram em 1500, que foi onde começou o século XVI. E a primeira atividade econômica no litoral, lá do Brasil, foi uma árvore chamada pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Então, no litoral aqui do Nordeste, por onde foi o Brasil começou a ser colonizado, lembrando que os portugueses chegaram na Bahia em 1500, aqui no litoral do Nordeste. Certa colonização começou pelo litoral do Nordeste. Então, aí nessa faixa litorânea, foi a atividade econômica do século XVI, a principal. A primeira foi a extração de pau-brasil. Ainda no século XVI, outra atividade que teve no Nordeste, no litoral, foi exatamente a cana-de-açúcar, que é essa vermelha aqui, certo? Então, prosseguindo aqui ao século XVII, quais foram as principais atividades econômicas? A produção de cana-de-açúcar, que passou a não ser só no Nordeste, ela se expandiu para o Sudeste do país. A pecuária também, A pecuária ela foi muito ajudada por causa da questão a pecuária que está nessa cor, uma variedade de verde aqui, certo? Então ela uma atividade que ajudou muito a ocupação do interior do Brasil, porque ela veio juntamente com a produção de cana-de-açúcar, que o gado ele era utilizado nos engenhos de produção de rapadura, de açúcar, de cana, mas aos poucos mas também o gado servia como alimentação e ele precisava de pasto, para se alimentar. Então os vaqueiros foram juntamente com o gado se expandindo por dentro do território do Brasil, e assim houve a ocupação do interior. Além da produção de cana-de-açúcar, pecuária, outra atividade importante do século XVII foi a busca por drogas do sertão, urucum, cravo, canela, guaraná, açaí, outras especiarias que poderiam ser encontradas na região da Amazônia. Então isso aí foi outra atividade do século XVII. Então as três principais atividades econômicas do Brasil no século XVII foi produção de cana-de-açúcar, pecuária e busca por droga do sertão. Já no século XVIII, além da pecuária, também foram encontradas aqui na região sudeste e centro-oeste, principalmente Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, exploração de ouro e diamantes. Foram encontradas reservas de ouro e diamante. No século XVII, século XIX, aliás, XIX,
principalmente no sudeste do Brasil, na região de São Paulo e também do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. Houve o que? A produção de café, cacau e algodão no Nordeste e a borracha, que foi uma atividade importante lá na região da Amazônia. Então, ao longo do século XIX e XX, todo esse limite, todo esse contorno do Brasil, ele se consolidou, certo? Então, ao longo dos séculos, as atividades econômicas, desde o século XVI até o século XX, foi a que ajudaram o Brasil a crescer e ganhar todos esses contornos, certo? Então, estudou a localização do Brasil, a sua formação territorial, suas fronteiras, a gente vai entender como é que se divide o Brasil a partir das regiões. Então, para aperfeiçoar a gestão do território é possível regionalizá-lo de acordo com determinados critérios, isto é, delimitar áreas que reúnem características semelhantes em relação a um critério adotado. Cada uma dessas áreas é denominada região. Os critérios que definem a regionalização podem ser escolhidos de acordo com os objetivos ou interesses de quem a propõe. Esses critérios podem ser naturais, históricos, culturais, políticos, sociais, econômicos ou ainda uma composição de vários desses aspectos. Então, pessoal, a empresa que faz a regionalização do Brasil, que faz essa divisão do Brasil, certo? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa empresa, ela que faz as regionalizações do Brasil. E a mais recente é essa, certo? Que é de 1990. Agora a gente vai estudar algumas dessas divisões do Brasil, algumas dessas regionalizações. Essa daqui são as chamadas macro-regiões. Então ela é a regionalização oficial do Brasil, na qual nosso território ele é dividido em 5 grandes regiões, também chamadas de macro-regiões. É importante lembrar que as regiões se relacionam entre si e não devem ser consideradas unidades isoladas. Para essa divisão, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Note que os limites das regiões coincidem com o limite dos estados. De estados, eles não ficam nenhum estado solto, todos ficam dentro de alguma região. Então não tem nenhum contorno de região que passa dentro de um estado. Então todos os estados estão incluídos em alguma região. Então, no nosso caso, o nosso estado que a gente mora é o estado do Ceará, onde fica o nosso município de Viçosa do Ceará. E ele fica o quê? Na região, macro-região Nordeste. Além das macro-regiões do IBGE, há também uma outra regionalização conhecida, que é os complexos regionais, que foi realizada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, certo? Então, essa regionalização em complexos regionais, ela divide o Brasil em 3, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Para fazer essa divisão, o Pedro Pinchas Geiger, ele adotou como critério características históricas e econômicas diferenciadas entre as regiões, sem se ater às delimitações das fronteiras políticas. Note que essa regionalização não segue o limite dos estados. Então tem estado quebrado dentro de uma região. O Maranhão aqui, ó, parte está na Amazônia, parte está no Nordeste. O estado de Minas Gerais, parte está no Centro-Sul e parte está no Nordeste. O estado do Mato Grosso, parte na Amazônia, parte no Centro-Sul. Lembrando, nessa regionalização o Brasil é dividido em 3, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos ver algumas características dos complexos regionais. O Nordeste, as características do Nordeste como complexo econômico, principalmente o investimento no setor de turismo nos últimos anos e também na questão do desenvolvimento industrial. Aí temos duas fotos, uma da região de uma área industrial, né, na região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará, que está relacionada ao crescimento das indústrias e fábricas no Nordeste, principalmente nas principais cidades, Fortaleza, Recife e Salvador. E aí também temos fotos de imagens de praias, né, principalmente o turismo, porque o Nordeste possui uma grande beleza natural.
que é muito apreciada por brasileiros e estrangeiros. Então houve um grande investimento nos últimos anos nas redes hoteleiras, nos resorts, certo? Principalmente nas áreas do litoral, e também na capacitação de guias turísticos, pessoas aprendendo outros idiomas para poder atender os turistas. A outra região, outro complexo regional é a Amazônia, certo? Que ela, a partir da década de 60, ela foi implantada projetos de colonização, ou seja, pessoas passaram a habitar a Amazônia, que era uma área muito que tinha muita pouca população. Basicamente tinham mais eram tribos indígenas e a grande floresta. Então, para atrair pessoas para lá, foram instalados projetos de empresas agropecuárias, de mineração, incentivo à ocupação da área. Então também foi criada uma área industrial chamada Zona Franca de Manaus, no estado da Amazônia. Esse é um polo industrial importante, produtor de bens de consumo durável, principalmente eletroeletrônicos. Então a cidade de Manaus e a cidade de Belém do Pará são as principais cidades da região da Amazônia. O último, Centro-Sul, tem uma importância muito grande para o Brasil, pessoal, porque é exatamente aqui no Centro-Sul que é a maior produção econômica do país, onde tem a maior parte da população e a maior riqueza econômica. Então, o complexo Centro-Sul é um complexo regional de grande peso político e econômico no Brasil. Nele estão situadas a capital federal, que é Brasília, e as duas maiores metrópoles do país, o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro se localizam no complexo econômico, complexo regional do Centro-Sul, certo? Essas importantes cidades, São Paulo, Rio e Brasília, ficam no complexo regional do Centro-Sul. E para encerrar, pessoal, vou deixar aqui para vocês uma observação. Não esqueçam de copiar e responder a revisão que eu vou deixar lá no grupo, que são 10 questões, certo? Sobre essa aula. Vocês também podem consultar no livro as páginas para responder. Mas também eu deixo aqui uma dica para vocês. Revejam esse vídeo, porque ele vai ficar aqui disponível. Vocês podem parar ele várias vezes para responder as questões. Fica até mais fácil do que ver o livro, certo? Passam também por esse vídeo, que aí vocês ganham tempo. Então é para vocês copiar e responder a revisão que eu vou deixar lá no grupo. Lembrando que a prova vai ser na próxima quinta-feira, no dia 7 de abril de 2022. Então fiquem atentos ao comunicado para que amanhã provavelmente vocês possam comparecer à escola para receber as avaliações. Serão feitas de forma remota. Vocês vão receber essas provas amanhã, e semana que vem, nas aulas dos professores, vocês vão estar enviando a foto das provas respondidas, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, e espero que as informações que eu deixei aqui vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar pelo WhatsApp. Então um abraço aí, pessoal, e até a prova na semana que vem. Tchau.